Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Para que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui você tem os pães da proposição, os pães asmos, coscorões asmos, bolos asmos, feitos com trigo tostado. O cavaleiro aqui deu uma tostada, hein? Legal. Botou aquela manteiguinha, bolos asmos amassados com azeite puro de oliva, bolos feitos com a pura flor de farinha, sabe? A pura flor de farinha, farinha de trigo tostado, temperado, sem fermento maligno. Aqui é puro grão, pura farinha, puro tudo. Que não joga em duas canoas não, sabe? Olha, você já ouviu aquela conversa vagabunda? Sabe aquela conversa vagabunda? De que o Senhor ama, o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador? Sabe essa conversa vagabunda, conversa de vigarista? Não, vigarista é assim, o Senhor ama, o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso é conversa de vigarista. Isso é conversa de vagabundo evangélico. De vagabundo que prega evangélico falsificado. Por quê? Ó, eu tenho aqui um áudio de um presidenciável do Brás. E ele pregou em Jonas. Que o Jonas foi pregar em Nínive. Todo mundo que prega, cristão de Iraque, religioso, dentro da congregação não, ele põe Jonas como desobediente. E Jonas é tratado pelo ministério como profetas da baixa, do baixo clero. Eles acham que profeta top é Isaías, que pregou muito, que o livro é grande, é Jeremias, que o livro é grande. Sabe, quanto mais está escrito, é que eles acham que é profeta grande. E eles acham que Jonas é um profeta do baixo clero, um profeta baixo. Então muita gente do ministério, ele classifica Jonas como da baixa. E aí ainda usa Jonas como desobediente. É uma sacanagem, velho. Olha, é por isso que o Senhor falou aqui, ó, se você não sabe julgar, se você não sabe discernir entre o que é alto e o que é baixo, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é torto e o que é direito, você, meu amigo, transforma um cara gente boa como Jonas num picareta. E transforma um picareta num cara que nem Jonas. Porque você não sabe, a sua balança é corrupta, o seu entendimento é corrupto. Você é um vagabundo bíblico. Então você não sabe separar o joio do trigo e acaba jogando todo mundo na mesma vala. Então vigaristas, vagabundos bíblicos, eles transformam Jonas em desobediente, eles transformam Marta numa mulher que está preocupada com as coisas da vida, ele transforma Jacó num mentiroso, transforma o Salomão num mau caráter, que nem ancião já falou, ele transforma Davi num assassino, ele transforma Samuel num enganador, porque Samuel disse para Saul que foi sacrificar. Então ele faz esses maus julgamentos. E aí transforma Jonas num desobediente. Sabe? Então, cuidado com esse tipo de gente. Então, cara, ele fala assim, o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Por que o cara fala isso? E aí, pregou em Jonas aqui, ó. Eu tenho um áudio aqui, eu vou rodar o áudio aqui, sabe? Aqui, ó. Presta atenção. Exemplo. Aqui, ó. Verdadeira parábola. Vou botar aqui. Aqui é um presidenciável pregando no culto online. E aí eu mudei a voz dele, sabe? Aqui, ó. Peguei só uns trechos aqui. Exemplo.
Verdadeira parábola. Parece que tá picotado, mas não Trata tá aqui. muito claramente Aqui. vários pontos importantes. Um vigarista bíblico, cara desse. Cristianismo. Hum. Primeiro, mostra a grande misericórdia de Deus. Aqui ele tá pregando. Ele tá pegando a parte. Aqui ele tá pegando a parte que o Senhor perdoou a Nínive. Só que ele não entra no mérito de Nínive. Nínive é aquela cidade que se arrependeu pela pregação do profeta Jonas. Só que ele não entra no mérito. Porque é sempre assim, o vigarista. Ele prega que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas ele nunca entra no mérito. Ele nunca entra. Porque ele é um comerciante. Então aqui ele pegou Nínive e associou o cristianismo com que Cristo perdoa todas as sacanagens. Só que ele não vai entrar no mérito do que aconteceu depois da pregação de Jonas, quando ele pregou na cidade de Nínive. Ele não vai entrar no mérito. Por quê? Porque ele é um vendedor. O vendedor, ele não entra no mérito. Sabe? Porque ele não quer falar a verdade do mérito. Então ele sai passando pano na cabeça do pecador. Ah, o Senhor não ama o Senhor, ele ama o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Só que ele não vai dizer para o pecador quais são os pecados. Escuta aqui. Mostra que quem se arrepende. Se arrepende. Deus. Que Nínive se arrependeu, sabe? Irmãos. Esquece do que prometeu de mal. Cancela o mal. Cancela o mal. Então a Nínive foi pregado para Nínive, o Senhor cancelou o mal. Por que o Senhor cancelou o mal que ia fazer a Nínive e não fez? Isso ele não vai explicar. Porque o vagabundo bíblico ele não vai explicar isso. Porque se ele explicar, quem está ouvindo não vai gostar. E aí, como ele quer a grana, tudo é o dinheiro, tudo é o interesse, por isso que ele não vai explicar porque o Senhor cancelou o mal que iria fazer a Nínive e não fez. Isso ele não vai explicar. Como não explica? Porque Israel foi levado para o cativeiro e ficou lá 70 anos no cativeiro. Vagabundo bíblico não vai explicar isso. Porque se explicar, aquele que está ouvindo não quer saber. Porque ele está fazendo a mesma coisa que nem Israel fez e foi para o cativeiro. Porque ele está fazendo a mesma coisa que Nínive estava fazendo. Ele está fazendo a mesma coisa. Então o evangelista de Iraque, o pregador de Iraque, o comerciante, ele não vai dizer por quê. Sabe? Que? Abre a porta da misericórdia. É sempre assim. Mostra. Misericordiosinho. Misericórdia do Senhor. Sempre misericórdia do Senhor. Prevalece em toda a situação. Toda situação. Mostra que Deus ama quem é obediente. Toda situação de pecado que a pessoa está vivendo, aí passa aqui para o público, para o ouvinte, que toda situação que ele fez, aí a consciência do cara que está ouvindo já está se lembrando dos pecados que cometeu. Porque o cara sabe dos pecados que cometeu. Então aqui ele passa que o Senhor misericordioso e em todas as situações, aí o cara diz, então o Senhor vai perdoar aquilo. Sabe? Deus não ama, ou melhor ama. Às vezes pune irmão. Às vezes permite uma prova. Permite uma prova. Castigo. Então como os pecadores estão... A água está subindo, está batendo na bunda, então aqui ele já está passando o paninho. Ah, o Senhor permite esse castigo, permite essa prova. Sabe? Continua aqui. Ou melhor ama. Às vezes pune irmão. Às vezes permite uma prova. Castigo. Quem foge da sua presença. Quem o desobedece. Porque Jonas fugiu, né? Mostra. Para não pregar em fraqueza humana. Uma coisa que estava em Jonas. Está em nós também, irmãos. Está em você. Nós não podemos. Está em você, sem vergonha. Está em nós. Está em você também. Fica aí. Lemos Jonas. Jonas alguém lá distante. Jonas está no interior de cada um de nós. Seu rabo. Estamos de nós. Deus pediu uma coisa e nós demos um jeitinho de fazer outra.
Aqui. Mas assim como Deus pediu uma coisa e nós damos um jeitinho de fazer uma coisa. Qual foi as coisas que o Senhor mandou fazer? Que Deus mandou fazer? Está tudo escrito. Está lá nas leis que o Senhor deu para Moisés fazer. Está lá na pregação do Senhor Jesus nos sermões da montanha. Vários sermões da montanha, várias doutrinas, vários mandamentos. Está lá tudo escrito. Aí ele dá um jeitinho. O Senhor pediu uma coisa, pediu várias coisas. Está lá os 10 mandamentos, meu filho. Ou você acha que os 10 mandamentos perderam a validade? Já ficou lá na cruz. Aí o Senhor passou lá na cruz e aí tá tudo liberado. A sacanagem. Aí pode fazer que nem Nínive fez, que nem Babilônia fez, pode fazer tudo isso que nem Samaria fez, que nem Gomorra e Sodoma fez, e aí depois da cruz está tudo liberado. Aí o Senhor ama, abomina o pecado, mas ama o pecador. Aqui o Senhor... Vai, rapaz, vai se lascar. Com Jonas. Busca-nos pela sua palavra. Mão, a misericórdia de Deus se comoveu. Se comoveu. Uma cidade de estrangeiros. Vou lhe explicar já. Não eram do povo de Israel. Vou lhe explicar já. Não eram hebreus. Um povo da Mesopotâmia. Cidade de Nínive. Capital no passado de um grande de reinos. Nínive é uma cidade, é um estado hoje, no Iraque. Já chegando no Irã hoje. Era uma capital do Império, era uma das capitais, era um centro administrativo do Império Babilônico. Nínive era uma cidade dessa. Depois foi tomada pelos persas, que continuou sendo uma cidade administrativa, era uma grande cidade influente. Então Nínive é lá. Então como o Alexandre o Grande derrubou o Império Persa, e aí também tomou Nínive. Sob o Império Persa, Nínive era uma cidade administrativa, era uma grande cidade, era uma das capitais, que era onde ficava ali os tesouros dos reis, regional administrativa. Depois o Império de Alexandre continuou sendo uma cidade administrativa, era uma grande cidade importante. Sabe? Por isso que, como naquele tempo, essas cidades tudo eram reis, tinham seus reis. Nos dias de Jonas, rei que reinava e o povo que lá vivia. Entrou no pecado, desobediência, malícia. Mão-se a uma coisa. Malícia, o que é malícia? Maldade. Sabe? Maldade, um povo muito maldoso, enganador, astuto. Sabe? Malícia, grande malícia. Isso aí. Malicioso. Desagrada a Deus. Malícia humana. Isso é em negócio. Isso é no engano. Violência, opressão. Isso é sensual. Violência, opressão. A malícia. O males. Vitupério. Deus não quer que o homem busque. Orgia, vaidade. Males. Que busque o bem da vida eterna. Luxúria, prazeres. O Senhor abomina o lascívia, pecado. Carnais. Ama o pecador. Deus ama o pecado, mas ama o pecador. Deus falou com Jonas. Deus ama o pecador? Deus ama o pecador? Não ama, rapaz. Só em um setor Deus ama o pecador. Deus ama o pecador quando ele mandou o Senhor Jesus. Ali ele amou. Mas, a partir dali que você ouviu, o que você tem que fazer, se você continuar pecando, mas aqui que Deus ama o pecador? Isso é conversa de vigarista vagabundo, pai. Quando o Senhor Jesus, Deus amou o pecador? Tanto que o Senhor Jesus falou, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para quem nele crê e obedecer, porque não é essa... Crê. Todo mundo diz que crê, o capeta também crê, que o capeta sabe que o Senhor é desde a fundação do mundo. Mas é quem nele crê e obedecer. Crer e não obedecer não quer dizer merda nenhuma. Então Deus ama um pecador, vírgula, uma ova. Amou ali. Mas obedeçam, como o próprio profeta Isaías disse. Obedecei ao filho, antes que o filho se ire e caia sobre vós. A pedra da esquina.
o Senhor Jesus é a pedra da esquina. Então, cuidado, que se você não obedecer, a pedra da esquina cai e esmaga você. Essa conversa vagabunda de que Deus ama o pecador é uma ova, rapaz. Ama se ele amou ali. Ele te mostrou o caminho que você deve seguir. Se você não obedecer e não for pelo caminho que deve seguir, uma ova que ele te ama, fica aqui passando um paninho na cabeça que Deus ama pecador, um raio que o parta, rapaz. Quando o Senhor pregou a Nínive, aqui ó, Jonas prega em Nínive. E aqui está no cabeçalho, o arrependimento dos ninivitas. Jonas pregou em Nínive, os ninivitas creram. E o que foi que os ninivitas foram obedecer a Jonas? Porque se não obedece a Jonas, aquela porcaria teria sido destruída, como foi Sodoma e Gomorra. Então essa conversa vagabunda que Deus ama o pecador, uma ova. Aqui ó. E levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. O evangelista, você vê que nessa pregação aqui, que o ministério sempre prega, dá uma ordem aos pecadores e bestas, para eles sempre compartilharem coisas boas, pregarem coisas boas. E o que é coisas boas que o CC besta sempre gosta de pregar? É a bajulação, é a melação, é o puxa-saquismo, é sempre chegar no pecador e nem alguém dizer, mano, nós temos falha, mano, Deus ama o pecador, abomina o pecado, mas ama o pecador, que não quer dizer merda nenhuma. Nós somos falha, nós somos faltosos, nós somos pecadores, e ser cheio de misericórdia. Essa bajulação, essa melação babaca, sabe? Esse puxa-saquismo, que vai cair ele que está pregando e aquele que está ouvindo também vai cair na mesma vala. Porque eles não praticam, eles não obedecem ao que o Senhor Jesus mandou fazer. Aqui, ó. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade e pregar. E aí, o que foi que Jonas disse? Olha, Jonas deu 40 dias para os ninivitas se arrependerem e dali por diante praticarem, mostrarem que vão mudar do que estavam fazendo, ou seja, iam praticar boas obras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, o Senhor iria destruir. E os homens de Nínive creram em Deus. Como foi que eles demonstraram que creram em Deus? Foi dando glória, aleluia, louvorzinho de merda, xalamanaia, surianda canta, terninho, véuzinho, roupinha passada, sapatinho lustrado, blá 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 blá, meu Jesus Cristinho, que Deus maravilhoso, glória a Deus, essa babaquice, essa melação idiota, esse puxa-saquismo idiota. Foi isso que mudou Deus de ideia, de opinião? E creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior e até o menor. Foi isso? Foi vestir de saco? Foi jejumzinho? Não, meu filho. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos. Um rei tirar de si os vestidos, vestido de glória, vestido de honra, coroa na cabeça, anel de diamante, colar de pérolas, tirou tudo aquilo lá e foi sair que nem mendigo na rua. Virou um sujeito normal. Porque esta palavra tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e de seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bode, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem beba. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão, e cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aqui não foi o saco, não foi a cinza, não foi o vestido, não. Eles se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aqui que foi que mudou Deus de ideia. Não foi o clamor, não foi o jejum, não foi o saco,
não foi ficar sem tomar café, não foi orar 3 horas da manhã, não foi ficar vestido de saco e posar de mendigo, não. Aqui foi, cada um se converteu do seu mau caminho, qual é o mau caminho? Daquelas atitudes, daqueles procedimentos, daquele do dia a dia. Marido com mulher, mulher com marido, irmão com irmão, irmão com vizinho, da sua comunidade, no seu serviço, deixar de adulterar, deixar de oprimir, patrão e empregado, no compra e vende. Foi ali que cada um deixou o seu mau caminho e de praticar violência. Violência física, violência verbal, no tratamento, no proceder, na humildade, sem soberba, patrão igual empregado. Quem tinha servo tratava bem o seu servo, o seu escravo, no comércio, não roubava na balança, não vendiam 900 gramas como se fosse 1 quilo, na fraude, no negócio administrativo do governo, lá na balança, porque naquele tempo era balança. Você chegava na feira para comprar 1 quilo de feijão, o cara não te dava 900 gramas, o cobrador de imposto não subornava, o fiscal da prefeitura não subornava, um irmão não vendia um negócio para outro irmão dizendo que era bom e na verdade não valia merda, que estava quebrado. Esses são a violência. O mau caminho está aqui. Foi aqui que fez o Senhor mudar de ideia. Não foi a merdinha do saco, não. Nem do jejum, nem de oração, nem de conversa fiada, não. Foi aqui, meu filho. O Senhor só muda de ideia. Creram na pregação? Creram. Ah, tá. Agora o Senhor quer ver no dia a dia, no levantar, no deitar, no tratamento do filho, filho com o pai. O chefão, aquele que comanda, tratar bem os seus comandados, respeitar, honrar, não fazer acepção de pessoas. Lá na justiça, tem uma causa na justiça, quem decide julga a coisa reta. Não olha para a cara do cara porque o cara tem dinheiro, o outro lá não tem, e aí dá a causa por quem tem dinheiro, para pegar um suborno, para receber um convite, para fazer um churrasco lá na chácara, não. Aqui é que é o mau caminho. Foi aqui que fez o Senhor mudar de ideia. Não conversa fiada, rapaz. Então, se ama o pecador, uma ova, seu rabo. Deus ama o pecador se o pecador ouvir a pregação, se arrepender, não praticar mais, depois que ouviu a pregação, não praticar mais, e aí sim. E aí o Senhor vê que ele realmente mudou, e aí não vai fazer mais, ou não está fazendo mais, e aí o Senhor vai e se arrepende do mal que projetou fazer. Coisa que pecador sem ser besta nunca faz, porque nunca houve a pregação verdadeira. Porque quem vai pregar isso aqui? Foi isso aqui que Jonas ficou meio desgostoso. Nossa, eu vou aqui sozinho, entrar numa cidade com mais de 120 mil. Então está aqui a cidade. Cadê a cidade? Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Levantou Jonas, segundo a palavra do Senhor, uma grande cidade. Uma cidade grande, e Jonas falou, nossa, eu tenho que ir naquela cidade, atravessar a cidade inteira, pregar para todo mundo. Quem é que quer fazer isso? Sabe esses vagabundos que ficam pousando de pregador e fica criticando Jonas, dizendo que Jonas foi desobediente? Aquele tempo era tempo de rei, era tempo de espada. Você encontrava com 4 soldados do rei patrulhando a cidade, alguma fronteira, o cara vinha numa tropa de espada, de punhal na mão, de arco, flecha. O cara, uma palavra que se desse errado, o cara cortava a sua cabeça. Sabe, era a morte. Você encontrava com uma tropa de soldado do rei, você ia pregar na cidade, lá chegasse lá num bar, num restaurante, num comércio, lá tinha um soldado patrulhando a cidade. 4 soldados, 6, e você ia lá a levantar sua voz, e ali se o soldado não gostasse, no mínimo que dava era um chacoalhão em você. E agora esses vagabundos aí, e o Senhor, e Jonas ia pregar, o que é que foi que Jonas foi na cidade pregar? Pregar que o Senhor destruía a cidade. Você não vê esses evangelistas vagabundos de Iraque aí, esses pregadores aqui no YouTube tá cheio, você acha que eles vão chegar num pecador e dizer que olha, você está cometendo pecado? Não. Por quê? Porque vai perder a audiência. Você vê alguém pregando aí
que o outro está cometendo pecado? Que ele vai perder o like, que ele vai perder a inscrição, que ele vai perder a coleta, que ele vai perder o dízimo, a oferta, o pix. Aqui Jonas foi pregar a destruição de uma cidade. Você vai evangelizar e chegar na cara da pessoa e dizer, olha rapaz, você está cometendo pecado. Você se diz cristão, mas você está cometendo pecado. Por quê? Porque você está fazendo isso, isso e isso. Você vai falar isso para alguém? Você conhece alguém que faz isso? Esses pregadores na congregação, é só qualquer palavrinha que pega, aí mandado me perdoe a expressão, aí mandado me perdoe a expressão. Tudo qualquer. Aí você vai, quando ele fala a expressão, você fala, que perdoa de quê? Jonas aqui foi pregar a destruição de uma cidade. E aí o vagabundo fica criticando que Jonas foi desobediente. O cara, Jonas sozinho. Sabe? Então, o cara tá imputando desobediência no sujeito que nem Jonas, quando ele não vale merda. Ele não tem coragem nem de fazer uma pregação corrigindo o povo, admoestando, repreendendo, exortando, advertindo. Sabe? Só sabe dizer, o Senhor tem misericórdia, o Senhor todos nós temos pecado, o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Você conhece, aí eu pergunto para você, agora eu te pergunto aqui, como é que um pecador sabe o que é pecado ou não? Como é que ele sabe? Se ninguém prega. E como é que um cara vai pregar o que é pecado? Se ele pregar o que é pecado, a pessoa que está ouvindo vai desinscrever do canal dele, não vai comprar livro dele, não vai congregar mais, não vai dar pix para ele, não vai dar dízimo, não vai dar oferta, não vai querer assistir você, porque você vai pregar. Porque como é que você vai saber se é pecado ou não? Para que serve a lei? A lei serve para te mostrar o caminho que você deve seguir. E aí, te mostrando o caminho que você deve seguir, aquilo lá você vai perceber que não é para fazer. E como é que você vai gostar? Se aquilo que você estava fazendo, você estava gostando daquilo que você estava fazendo. Aí vem um sujeito e fala, olha, não é para fazer mais. Esse aqui é o que você tem que fazer agora. Você acha que a pessoa vai gostar? Para que serve a Constituição do Brasil? É para mostrar que essas coisas que estão escritas na Constituição, você não pode fazer mais. Para que serve o Código Penal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor serve para quê? Para o comerciante, o prestador de serviço, não fazer, isso aqui não pode fazer, está escrito no Código de Defesa do Consumidor. É para isso que serve, para te mostrar o que você não deve fazer. Se você tem um canal aqui no YouTube, tem as regras aqui no YouTube. Tem coisa que se você infringir, o canal cai. O YouTube tira seu canal do ar. E aí o YouTube está sempre dizendo para você prestar atenção nas regras de conduta que os canais devem seguir para não cair. É para isso que servem as regras. É para isso que serve a lei. Para dizer o que você não deve fazer. O Jonas foi pregar para Nínive para dizer o que eles não podem fazer aquilo que eles estavam fazendo mais. Ou seja, mau caminho e violência. Porque violência gera violência e derrama sangue e oprime. Como vai saber se não tiver quem tem coragem de pregar? Como é que a pessoa vai pregar isso? Sabendo que se ele pregar isso, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus lá na montanha. Lá no Sermão da Montanha, que o povo disse que aquele discurso dele era duro. E aí muitos começaram a vazar fora. E aí o cabra vagabundo fica atribuindo a Jonatas desobediência. Se nem esses vagabundos pregam. Porque se eles pregar, a igreja vai ficar vazia. E eles querem igreja cheia, por isso que eles dão profetada. Para a igreja encher. E aí atribui a Jonas pecado de desobediência. Sendo que eles mesmos são hipócritas, só pregam o que o povo quer ouvir. Pregador, meu amigo, que prega esse tipo de coisa, ele tem poucos seguidores. Como é que se vai? E ali eu pergunto, os comerciantes não querem, porque aí vai perder dinheiro, claro. É claro que ele vai perder dinheiro. Como vai saber se Aí um babão, bajulador, diz que Deus te ama, diz que ama o pecado, diz que ama o pecador e abomina o pecado. Mas
Ele só diz isso. Porque se ele for pregar a verdade, aquele que está ouvindo estava dizendo, puxa, eu estava fazendo isso, não posso fazer mais, porque é pecado. Sabe? Você acha que um pregador vigarista, pistoleiro, interesseiro, vai dizer para alguém não fazer mais aquilo, porque aquilo é pecado diante de Deus? E aí ele vai perder aquele ouvinte, aquele cliente da fé? Vai. Por isso que não prega, rapaz. Por isso que o Jonas falou, nossa, essa cidade aí é toda pecadora. Todo esse povo aí é pecador. E aí vou eu aqui dizer que eles vão ser destruídos. Com o risco de morrer. E aí vigaristas de merda estão por aí, que não tem coragem nem de dizer para uma pessoa que ela não tem coragem nem de admoestar ela, nem de corrigir ela. Nem o filho tem moral ou coragem de dizer, ai pai, isso está errado. E o pai não tem coragem de corrigir o filho, de admoestar o filho, de repreender o filho. Nenhum ancião tem coragem de repreender o irmão, muito menos o irmão coragem de repreender o ancião, o cooperador, outro irmão. Por quê? Porque ele também não tem moral para isso e ele não tem coragem. E se ele souber, ele vai fazer que nem Jonas fez também. Por quê? E ele é só um só. E o Jonas é uma cidade inteira. Uma cidade inteira com mais de 120 mil pecadores, violência nas mãos, derramando sangue, e roubando, e furtando, e trapaceando uns aos outros, e fazendo todas as sacanagens. Aí o sujeito vai pregar para toda uma cidade e dizer que Deus vai subverter aquela cidade. No mínimo, ele tomou um tapa na cara do mais simples homem da cidade. Não. O povo se converteu, ouviram e temeram, e aí foram e mudaram os seus caminhos. Chega no CC Besta e vai dizer, olha CC Besta, você está fazendo isso, 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 isso errado. Chega no ancião e faz, tá, isso está errado. Eles vão dizer que você é o inimigo. Sabe? E outros cristãos de Ará que está cheio por aí. Então, essa conversa vagabunda que o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. Não ama merda nenhuma, rapaz. Ama se o pecador for ignorante, não soube de nada, e aí vem a palavra da verdade e prega, e aí mostra para ele, dá uma pregadinha ali e depois diz, olha, aqui está as regras que vai te mostrar que o que você está fazendo é pecado. E o Senhor abomina o pecado. Aí ele vai deixar de fazer aquilo que ele tanto estava gostando de fazer, e aí não vai fazer mais. Aí sim, o Senhor amou o pecador. Mas se você ouviu, que nem os ninivitas ouviram, e continuar fazendo, é claro que vai se subverter. Sabe? É assim. O cavaleiro aqui é pães asmos. Aqui é os pães da preposição. Sabe? Aqui é o trigo tostado. Que não joga conversa, que não alisa ninguém não, meu filho. E Jonas primeiro falou com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Conheço o meu erro. A piedade. Senhor se apiedou de Jonas. Se apieda de nós, irmão. Se apieda. Mesmo na nossa fraqueza. Vem. Nossa desobediência. Vem com essa conversa vagabunda, nossa fraqueza, nossa desobediência, e achando que o Senhor vai fazer que nem fez com Nínive. Vai se apiedar e vai ter misericórdia. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí a misericórdia, que começou agora a misericórdia. Olha a misericórdia agora começou. Sabe? Os ninivitas, eles não sabiam do que era certo, do que era errado. Eles não tinham discernimento de saber discernir a mão direita e a mão esquerda. Depois que eles ouviram a pregação de Jonas, eles começaram a entender o que era a mão direita e o que era a mão esquerda. E aí não foram destruídos. E aí souberam, pela pregação de Jonas, souberam que o que eles estavam fazendo era mal perante os olhos do Senhor. E aí eles não fizeram mais. Por isso que a cidade não foi subvertida. Agora um pecador se ser besta, um cristão de Iraque, fica aí pousando de inocente, de desobediente, e que o Senhor vai fazer misericórdia com ele. Aqui, ó, a misericórdia. Vezes o Senhor nos prova,
Um pai castiga o filho que ama. Alguém está provado e castigado, porque Deus ainda te ama. Um pai fala a respeito. Olha a diferença. Os caras estão sendo provados, estão sendo castigados e ainda estão achando que Deus ama eles. Os ninivitas, quando ouviram a pregação, já... Opa! Começaram assim, já pararam, já arriaram a mão e falaram, opa, o que é isso? Então o que é que nós temos que fazer? E aí ouviu a pregação e mudou. Não, você ser besta, vossos capeta em Cristo, eles estão começando e ainda estão, sabe? Mais fogo nele, mais fogo no rabo deles. Um filho deste, e eu lavo minhas mãos, o mundo que o conserte. E está ruim para esse filho. Mas enquanto o pai corrige, porque tem esperança, você está passando prova. E Deus te ama. Você está passando prova porque Deus te ama. Ô Nínive, vocês vão ser subvertidos porque vocês estão praticando violência, opressão, estão oprimindo uns aos outros, estão fazendo sacanagem, estão cometendo pecado e vocês estão no mau caminho. Então, se vocês não mudarem, o Senhor vai subverter vocês. Os pecadores sem ser besta, ele prega, ele diz que você está passando prova, é porque Deus te ama. E eles estão praticando avareza, cobiça, ganância, corrupção, porfia, suborno, peita, presente, ambição, são maldosos, são glamurosos, são ostentativos, são exibicionistas, invejoso, porfia, se acham um povo zeloso de boas obras, são desleais, mentiroso, falsidade, falso amor, crente só na lábia, na língua, da boca para fora, cada um lá que se vire, são dissimulados, são hipócritas, são enganadores, tudo falso, cinismo, ilude, sabe? São avarentos, têm espírito de luxúrias, de prazer, são carnais de lascívia, são preguiçosos, são avessos ao trabalho, ao esforço, não amam outro irmão, não ajuda outro irmão, dá o seu dinheirinho lá na coleta e o diácono lá que se vire, lava as mãos, nem faz uma visita, uma mísera visita, eles não fazem. Se fizer ali algum amigo ali, lá no bairro, na mesma rua, se tiver algum tempinho lá de meia hora, o ministério não visita ninguém. Só vai numa visita no hospital quando o moribundo lá tá na última, aí ele vai lá, unge, o cabra morre, sabe? E aí eles acham que Deus ama eles, sabe? Não tem que se lascar esse povo. Tem, rapaz. Porque é um povo maligno, geração perversa e adúltera. Você tem? Irmão, Deus abençoe, irmão. Você não tem? Não te conheço. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais.